A inteligência buscando a sabedoria que vem do alto, através das Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Depois de um tempo de descanso, para a oração, para a reciclagem, para a busca, para um aprendizado. Hoje, 11 de janeiro de 2021, nós retornamos e a mensagem que sugerimos que você, ao usar a sua inteligência buscando a sabedoria, possa meditar no seguinte tema: a estrada oculta. No ano de 2019, para o ano de 2020, creio que milhares, milhões de cristãos, quem sabe, fizeram planos, projetos, planejamentos, sonhos para o ano de 2020. Porém, em março, no terceiro mês do ano, todos, ou seja, a humanidade foi pega de surpresa e tendo alterado todo o sistema e o comportamento do mundo inteiro. Sonhos que nem começaram, prejuízos, perdas materiais em todas as áreas da vida, sem contar as perdas significativas de parentes, amigos, irmãos, muitos entes queridos, como pai, mãe, e todo o sistema do dia a dia, da vida daqueles que planejaram, que pensaram, que sonharam, foi completamente alterado. Creio eu que mesmo em meio à pandemia e essas dificuldades, no final de 2020, os planejamentos, sonhos, projetos foram realizados novamente para o ano de 2021. Porém, como muitas pessoas, ao fazerem planejamento, sonhos e projetos, única e exclusivamente dependendo da sua capacidade humana e na sua força humana, poderão, se o fizeram novamente para 2021, serem surpreendidos e, consequentemente, não alcançarem o resultado de tudo que planejaram. Por que nós podemos afirmar isso? Porque vejamos o que a palavra nos diz acerca disso. No livro de Provérbios 16, verso 1, encontramos o seguinte texto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E um pouquinho mais à frente, em Provérbios 19, no verso 21, encontramos também um texto correlato. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, seja qual for o plano, seja qual for o sonho e o projeto, se ao constituí-lo, ele não foi colocado nas mãos do Senhor, não foi submetido à vontade do Senhor, corre um sério risco de trazer uma série de surpresas e não serem realizados. Isto porque nós não conhecemos os nossos dias futuros. E a nossa vida, ela é uma estrada oculta, fazendo um paralelo com uma estrada, com uma rodovia. Existem algumas características na rodovia, na estrada, que se assemelham a essa estrada oculta que é a nossa vida. Por exemplo, a rodovia tem subidas e descidas.
na nossa vida oculta, existem muitas coisas que acontecem independente da nossa vontade, que podem nos fazer subir. Mas existem adversidades que podem nos fazer descer. Então a estrada oculta da vida tem subidas e descidas. Há também na estrada, na rodovia, um limite de velocidade. Na estrada oculta que é a nossa vida, nós não podemos correr, ou seja, acelerar os nossos passos. Nós corremos o risco de sermos envolvidos pela ansiedade, de aumentar a velocidade para que realizemos o mais rápido possível um sonho, um projeto ou um planejamento. E essa ansiedade nos paralisar, ou seja, diminuir a velocidade a tal ponto que venhamos a ficar paralisados por diversas circunstâncias. Na rodovia nós encontramos também pedágios. Na estrada oculta da vida, existe o pagamento, existe o cumprimento de muitas coisas que precisamos fazer para que venhamos realizar aquilo que precisamos. Se você não plantar, não tem como você fazer uma colheita. E muitas vezes não pagamos o devido preço de oração, de meditar na palavra, não pagamos o preço de devolver ao Senhor as nossas primícias. Primícias não só daquilo que nós recebemos, mas do tempo que temos e tantas outras coisas. Na rodovia existem, além de metros que nós não enxergamos, curvas que podem nos trazer surpresas, obstáculos imprevistos que podem nos atrapalhar e paralisar a nossa viagem. Na estrada oculta, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Por isso precisamos andar com cuidado. Precisamos se preparar para os imprevistos. Vejamos o que diz o texto de Tiago, capítulo 4, no verso 14 e 15. Diz o seguinte: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amado e amada do Senhor, já estamos em pleno curso da estrada oculta de 2021. Como você fez o seu planejamento? Que sonhos você preparou? Que planejamento você preparou? Que projetos você tem? Mas como você elaborou tudo isso? Você colocou nas mãos do Senhor, cujo controle dessa estrada oculta dos nossos dias, de todas as coisas, está nas mãos dele. Você vai caminhar em 2021 no seu braço forte, ou você vai submeter a vontade ao controle do Senhor, cuja vontade é boa, perfeita e agradável? Não seja pego de surpresa. Pense nisto. 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Não devemos andar na estrada oculta sem saber o que vai acontecer daqui 5 minutos, sem estarmos preparados. Para a viagem numa rodovia a longo percurso, o carro deve estar em completa manutenção. Senão poderá acontecer um acidente ou este carro quebrar. Assim também é com a nossa
estrada oculta que é a nossa vida. Se prepare, pense, planeje, ore, busque o Senhor. E a palavra nos diz que quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, Ele será achado, será encontrado e fará mudar a nossa sorte. Que o Espírito Santo possa dirigir a sua mente, a sua inteligência, e você colocar todo plano, todo projeto, todo sonho, tudo que você for fazer na estrada oculta, a cada dia oculto que virá, a cada semana e a cada mês oculto que virá, que você dependa do Senhor, receba a instrução do Senhor, seja dirigido pelo Senhor, como diz Romanos 8,14, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E você possa continuar a sua viagem seguro, tranquilo, nas mãos do Senhor, sendo guiado pelo GPS do Senhor, o GPS do Espírito Santo, sempre na dependência do Senhor. Assim, fazendo, nem eu nem você seremos surpreendidos por alguma coisa imprevista. E tudo quanto acontecer como obstáculo, como está nas mãos dele, ele fará eu e você atravessarmos o mar, o Rio Jordão da nossa vida e chegarmos a bom termo no outro lado da margem do rio, no outro lado da margem da vida, no outro lado da estrada oculta. Que Deus abençoe você rica e poderosamente na sua viagem, na sua estrada oculta, sem imprevistos, sem obstáculos que você não possa transpô-los. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.